Muito bom dia, com muita tranquilidade e parcimônia. Vamos, Internacional! Nunca te pedi nada! Rafael Gomes! Tranquilidade é o caralho, vindo pra cá de gritar vamos Inter, Libertadores, porra, começou mata-mata, agora é mata-mata. Boa, e aqui tá ele também. Gordo Léo! E molecada jovem, uma ótima quarta hoje? É. Quarta-feira, então. Boa, hoje é dia do hambúrguer. Parabéns, hambúrguer. É Beijo isso. a todos os hambúrgueres que nos escutam, né? Verdade, inclusive é aquele que te machuca, né? Quem? Pensei que era o velho hambúrguer lá que voltou pra primeira divisão. Isso, aquele que te 7 machuca. anos Rafael de velho! Tudo bem? Vamos lá que tem bastante assunto nessa quarta-feira. Bastante assunto. Bom, hoje nós temos a partir das 7 da noite. Primeira coisa, deixa eu perguntar pros amiguinhos. Vamos pro jogo? Vão conseguir? Trabalho, infelizmente. Eu vou, como quarta-feira é o dia que eu saio mais cedo, né? Vai levar casaquinho. Hoje eu vou fazer o papel do Fofó. Porque é o seguinte, vai ter uma queda brusca de temperatura hoje. Sim. E vamos combinar, né? Na beira do rio ali, a tendência é de ficar mais frio ainda, né? Temperatura de 13 graus na hora do jogo, Lelê. O que tá pegando também é que muitos sites de meteorologia estão falando de uma quantidade de vento forte, né? Sim. E isso, se for realmente, se comprovar, isso afeta o jogo, né, cara? Claro. Não, e tem um sabe solzinho engana trouxa, que é pro cara achar, não, vai estar Vai estar de boa. Não, vai de pode camiseta. chover na hora, tem 65% de probabilidade de chuva. É óbvio não que eu o- esteja Só um secando. pouquinho, só um Não, pouquinho. Tu tá não. secando a Por quê? previsão do Não, tempo. não. É óbvio que o Eu estádio... estou na rádio desde as 7 da manhã e por Claro. óbvio eu dou a temperatura. Quantidade E aí, por Esse coincidência, tu olhou a temperatura 7 da noite. E por coincidência eu botei um assim assado às 9 da noite. E daí, independente do que rolar, a galera veio, né? Mas, Adas, Ou pra é xingar claro ou pra que comemorar. É claro que a estrutura do estádio, ela protege um pouco do vento, mas ela não impede o vento de entrar e... Casacãozinho. Não, mas eu digo também no jogo, cara. Porque Hoje é dia de parca. quem viu ontem, por exemplo, o jogo Libertar e Aliança, Toquinha, cara, tinha uma chuvarada e um vento de lado que interferiu totalmente no jogo. Totalmente. Traz boas lembranças, Inter e Bahia, decisão na chuva, Abraço Lelé. pro Matheus É Dreyer. verdade. Traz boas parceiro, fã de lembranças. conhaque. Pra quem lembra, né? Pra quem lembra, né? É, pra Porque quem- Só os velhos, né? É, O cara pode botar eu no escrevi YouTube, sobre né? isso, eu não vi a história, mas... Eu não vi também. mas Tá eu no escrevi sobre jornal isso? Tá no jornal de hoje. Cadê o jornal pra nós olhar? Tá aqui no... Não, de Tá no papel. teu celular o jornal, de né, Léo? papel, eu não tenho GZH. assinar. Ah, não. Eu Tem não que assinar. tenho Eu acho que o GZH. Gugu Não, eu vou te dar a dica. É, Todos nós explica. temos. O Léo não tem o só GZH e não tem o app da Atlântida. É só botar o nosso login e senha. O web da Atlântida eu não tenho mesmo. Eu tenho, Não tenho. O da Grenal tu tem, né? Não tenho. Eu tenho o Radiosnet. Não, eu também, mas... O da Atlântida eu não O tenho. Salada Radio. Ô, Mas cara, aqui, ó, tá batendo favoritos da Atlântida. As duas, ó, de Floripa Ah, e bom, que legal. a daqui, ó. é bom E a rádio... baixar o aplicativo da Atlântida, assim, de repente. Por quê? Prestígio pra turma Eu tenho que trabalha rádio, eu nisso, ouço no né? rádio. Mas Eu ouço no rádio. É legal ter. Eu tenho 4 rádios na minha casa. Tá, mas vamos Cada fone na deixar casa no tem um GZH rádio. abaixo o É que eu vou GZH baixar aí. o aplicativo pra ti. As notícias Podia aí, explicar. as notícias dos colunistas e tal. Aqui tem sentimento, mas tu quer, eu posso dizer que eu tenho. Quer que eu mostre aqui? Calma, Não, tá legal. Vocês Eu quero que tu mostre. A primeira acusada Isso aqui gremista às tem- 11h11. Isso aqui que tem no nessa Stock daí, Center. cara. Isso aqui Que que tem no cara? Stock lenço umedecido, Já cara. comprei, Já tá cara. Eu cocô, fiz meu. uma... Ali já... Eu fiz Isso é uma... importante, o lenço Pô, eu fiz o meu rancho, Essa chegou foi lá. boa. Chegou meu rancho, Coisa pô, linda. bacana. É de irado, entregando. né? O meu bom. vem hoje de tarde. É gostoso, né, Muito. cara? Deu, Léo? É Rádio Atlântida, né, que dizem. Isso. Tu tá na Radiosnet mesmo? O quê? Paulo Salada Radio? Nós estamos bem no Radiosnet aqui, cara. Mas vamos falar do jogo, Não? gente. Deixa vocês com vontade. Bom, Tá, Lelé, vamos. O que é o Tá, tem De velho, vamos que nós estamos ansiosos. O Borré o joga. que é essa pergunta? Vamos pra primeira. Que o Adas perguntou ali por que é essa relação, porque em 89, Inter e Bahia, quartas de final, a gente chegou a dar uma pincelada sobre isso pra falar que tava na 0 hora de hoje. Em 89, o Inter ganha do Bahia, perde do Bahia o Campeonato Brasileiro, perde do Bahia na primeira fase da Libertadores e nas quartas de final o Inter ganha do Bahia. Finalmente ganha do Bahia no Beira-Rio. Rap da Atlântida? Deu tempo de fazer o Bem bom, download, hein? bem bom. boa. Bem bom. Tá boa a internet da firma, né? Veio do... Não, eu tô na minha. O Inter Veio ganha do comentário. de 1-0 do Bahia aqui no Beira-Rio e lá em Salvador, um temporal tipo o que tá se armando. Menos, eu acho, tá? O menos, de hoje é. menos. É. Mas lá um temporal, 45 mil pessoas na Fonte Nova, o estádio lotado e sai o jogo e o Inter tem uma grande atuação, tem um jogador expulso no primeiro tempo.
Depois o Bahia tem um jogador expulso no segundo tempo, o Tafarel brilha na hora que precisa e o Inter ganha, empata em 0-0 e vai pra semifinal daquela Libertadores. Hoje é uma situação muito parecida. Não é mata-mata, mas o Inter joga pela vitória e pelo empate pra se classificar para as oitavas de final. E aí sim, eu acho que dá o fôlego pro ano que o Inter precisa pra ter um segundo semestre parecido com o que foi o primeiro, tipo de ter sido campeão gaúcho, de ter uma tranquilidade, ainda que tenha patinado um pouco no Brasileirão, mas eu acho que o jogo de hoje é o jogo pra dar uma sequência no trabalho do Inter. E Inter ir pra parada bem. Uma coisa assim, o que me preocupa hoje, de velho, é o fato de que o Inter constantemente tem saído atrás do marcador. Né? Mas vou te dar uma boa notícia, Lelê. Hoje eu tô com um otimismo louco. Não, eu também. Cuida. Eu também. Nós tomamos gol por causa do teu pessimismo. Não. Nós tomamos foi grosseiro agora, Rafael Gomes. A frase tomamos gol é porque o jogador entra em campo desligado, e que é um absurdo, né? Porque não tem nada mais pra pensar quando o juiz apita do que prestar atenção no jogo. Aí, eu acho que o jogo do Se Botafogo não prestar atenção ontem, hoje, tá tudo errado. ele mostra uma coisa que pode ser muito perigosa, né? O excesso de vontade também, ele é O cara deu um carrinho, perigosíssimo, quase né? arrancou a perna do jogador do... É isso, Olha, tem que ter muito equilibrado, O que cara. me assustou ontem foi a demora pra chamarem o cara Sim, no VAR, cara, né, meu? sim. Pelo amor de Deus, Não, no primeiro replay tu já vê impressionante. de rua. O Impressionante. próprio jogador... Nenhum jogador do Botafogo reclama. Não. Né? O próprio jogador, quando o cara tá voltando o VAR, ele já tá de cabecinha abaixo. Já que os quase tirou da goleiros, camisa. só Ele já pelo sabe barulho, que ele fez já a deve cagada. saber que tem que cagar. Foi uma taquarada que ele deu no cara. E o Arangues ficou, cara, uns 2-3 minutos no chão e o cara só foi olhar o VAR depois que o Arangues se levantou. Sim. Eu não entendo isso, cara. E o sofrimento do Botafogo, porque o Botafogo fez o 2-0 e o juiz anulou por um lance de mão do Igor Jesus. No início do lance. Que foi muito acidental. Ele divide com o cara, a bola bate no braço dele na caída. Ele nem viu a bola batendo. Mas tá bem, se a regra é essa, a regra é essa. Não, mas o que eu digo de lição é que fica isso, né? O cara tem que ter equilíbrio Sim, hoje tem que- da noite. Tu não pode ir nem ao céu, nem ao inferno. Eu acho que a né? primeira Daqui coisa a que pouco uma escapada, um cartão. Não, eu entendi perfeito. o que o Diverio quis dizer, que normalmente alguns gols que o Inter tomou parecia desatenção. Isso. Parecia estar desligado, Contra o parecia não estar Nacional do conectado. Uruguai foi impressionante. Então hoje, Diverio, o jogador, se a gente tiver desatenção, tá tudo errado, porque vai ter 40 mil pessoas, é um jogo decisivo, Libertadores, aí não é mata-mata, mas é como se fosse Exatamente. mata-mata. Então, Torcida a favor, gritando. eu entendi o teu raciocínio, de tipo assim, cara, eu tô otimista porque hoje não tem como entrar A desligado. primeira coisa que eu acho que tem que ser dita hoje pros jogadores do Inter no vestiário é o seguinte: antes de 15 minutos, o jogo ou tá 1-0 pra nós, ou tá 0-0. É isso aí. Não pode levar gol. O Inter e o Bahia tem uma situação que eu acho muito parecida. A gente recebeu ali eu me esqueci o nome dele, daqui a pouco Na eu procuro. real, o jogo tá 1-0 pro Inter. Se a gente Sim, na parar real pra tá pensar. 1-0 pro Inter, sim, né? sim, é isso. Ele chamou atenção pra um ponto que eu acho que realmente é relevante. O Inter e o Bahia, eu vejo eles muito parecidos numa questão. São dois times que criam Que ficam oportunidades. com a bola, né? Não ganha Matheus brasileiro há Barbaço. muito Matheus tempo. Barbaço, isso aí. Eles criam oportunidade. Não ganha brasileiro há muito tempo. Não, eles criam muita oportunidade. Só um e parênteses, fazem pouquíssimo gol. Pra tu ver como eu tô ansioso pra esse jogo. Eu assisti Viu, o mapa da Copa com o Matheus Barbaço. São dois times que criam, que jogam bola, que tentam jogar e que erram muito gol. Os dois times perdem muito gol. O Bahia tem 4 gols, se eu não me engano, marcados Na Libertadores? Na Libertadores. Tem Tirando as eliminatórias, né? Um contra o Inter. Um contra o 1 a Nacional. 1. Que foi Um 1 a contra o 0. Nacional de 1-0. Um contra o Nacional. Um contra o Nacional que ele perdeu ele e um perde contra o 3 a 1 Nacional que ele em casa. ganhou. Isso aí. Ah, ele não fez mais de um gol num jogo. Então, Pra nós, são então- dois times que... E o Inter, apesar de ter feito 3 gols contra o Nacional de Medellín, a gente vê no Brasileirão como o Inter cria chance e a bola pra cruzar ali a O linha Inter fez gol em todos os jogos da Libertadores. Fez gol em todos Né? os jogos da Libertadores. E mais de um... Em 2. Mas é isso que eu tô O dizendo. 3 a 3 Mantendo-se a e o estatística. 2 a 0. É isso aí. Mantendo-se a estatística, se o Inter fizer 1 gol 8, ele tem que tomar 2. 2-0. Isso. Né? No Nacional? E esse Agora é o um, último. Nacional do Uruguai. Tá aí, tem o 3-0. E 3-0 aqui, é isso. Ah, é verdade. esse é um aspecto, velho, que hoje me deixa um pouco mais tranquilo. É o fato seguinte: se por acaso o Bahia abrir o marcador, o Inter não precisa fazer 2. Não, só um. Fazer 1. Continua o jogo. E isso certamente os jogadores vão saber. Agora, outra coisa que me preocupa é que o Bahia, ele tem uma característica, assim, de jogadores que isso ficou claro no jogo agora contra o Grêmio bem recentemente. Eles têm um entrosamento muito grande e eles não têm nenhum escrúpulo em chutar de fora da área. Não, eles não têm nada a perder, Se né, tiver molhado o gramado hoje, eles que vão fechar. chutar mais ainda. Isso. Entendeu? Porque Mas eles lógico. mas eles chutam muito mal, cara. Contra o Grêmio foi um horror. Não, tudo bem, parecia- mas assim, eles o Inter não têm- também. Eles não têm Mas atacante. A única eles coisa têm que o jogo do Grêmio serve pro kicker da torcedor NFL. colorado, ou pro próprio Inter avaliar, é como os caras se posicionam. Nada mais. Os caras foram a meio por hora. Tá, foi um treino de luxo, velho. Essa é real. Não é desmerecer a vitória Claro. do Grêmio. Os caras estavam jogando assim, ó, sem muito compromisso. A diferença é que hoje é uma noite eliminatória. Isso. Então, assim,
A única coisa que serve pra ver é a qualidade dos jogadores e como se posicionam. Agora, a intensidade e como se os caras vão fazer ou não vão fazer, aí é na hora do jogo. O meio de campo deles, velho, Tem um muito acréscimo, bom né, de em bola, relação que ao tem o jogo Jean do Lucas Grêmio, volta agora. o Jean Lucas. Pô, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Caio Alexandre. Esse Caio Alexandre, Esses três, no campo. esses três, eles afinam bola, eles fazem triangulação, eles dão lançamento. Ele é muito perigoso, eles cara. se mexem muito rápido. E apesar deles não serem tão rápidos, eles se movem, eles fazem a bola correr rápido. E aí, velho, e eles têm um cara que eu adoro, acho ótimo jogador, que chama o Eric Pulga. Muito bom. Que ele é assim, ele é ágil, ele é veloz, ele é rápido, ele dribla, ele é incisivo e ele bate pro gol, ele não tem Mas medo. tem uma coisa Ele que não eu bate- acho que também o jogo do Grêmio mostrou que o Inter pode se ligar. Se botar uma marcação Em cima, alta, isso aquela aí. zaga peida. Isso aí, em cima. Meu, ali várias vezes o Grêmio tava até com uma marcação não tão alta, mas foi chegando e os caras se complicaram. velho. Até eu achei, desculpa de verdade, Vai, eu vai. achei que no primeiro tempo o Grêmio até tenta colocar uma marcação mais alta, aí no segundo perde um pouco de perna e tal, mas é que o principal é que todo o cuidado ele fica no Everton Ribeiro por natureza, né, por Irmão, o toda a Grêmio qualidade deixou que ele jogar tem. livrinho, né? Mas aí o jogo. Mas eu até achei que o Grêmio não deixou ele tão livre assim. Eu achei que o Grêmio deixou o Caio Alexandre mais livre. O Grêmio focou muito no Everton Ribeiro e esqueceu do Caio Alexandre. E aí o jogo passou muito por ele. Mas é isso. A postura do Bahia que a gente pode pegar pro jogo de hoje que é um time extremamente organizado. Mas sim, a vontade ela vai ser muito maior. Eu Vai ser muito apostaria- maior, porque pro Bahia também é importante, porque quem faz o investimento no Bahia Sim. quer o resultado. Ele quer um dinheiro de Léo, volta. eles quer... são franco atirador hoje, eles não tem nada a perder. Se tomar um, tomar três, dá no mesmo. Eu apostaria Vai que o pra- Inter eles vão não vir pra vai cima. entrar marcando alto. Eu acho que eles vêm Não pra vai. cima. Mas- O Bahia que tem que fazer o gol. É. Eles que vão vir pra cima, porque a gente sabe que eles propõem o Eu jogo. só acho meio perigoso, Lelé. Também acho. Cara, Só se se tu eles botar- forem Pelo pra menos os cima, 10 eles têm primeiros qualidade. minutos de jogo tem que dar pressão. O Inter Os caras têm que está, saber onde é que estão. o Inter está na capa da gaita fisicamente. Mas agora descansou uma semana. Cansou, velho. Cara, não interessa. Todo mundo. Os jogadores estão Lelé, o jogo do cansados. semestre, se bobear do Tudo ano. bem. Não, é o mas jogo do ano, não é o tem que jogo jogar do pra ano. cima, cara. A vantagem é nossa. Mas não é Não se jogar pra cima. é marcar alto, Por exemplo, velho. é mais fácil tirar a bola do Caio Alexandre, do Everton Ribeiro, do Jean Lucas ou da dupla de zaga? Ah, não. Tudo bem. Só que Não? quem é que vai fazer essa marcação lá em cima? O Borré e o Alan Patrick. Vai botar o Borré Wesley. pra marcar alto depois de um mês fora? Tá errado. Então, Mas esse é o já jogo não pra era não mais bota o nada. Borré. Não, Então é beleza, esse o bota jogo, o Lelê. Borré. Aí eu tô com os guris. Mas esse é o jogo pra isso. Se tu esse entrar é o muito jogo do Abafa. conservador, meu, os Cara, caras vão pegar a bola e jogo já de era, xadrez, velho. galera. Adams, tem que manter a postura dos últimos. Beleza, a gente tomou 3 do Nacional em casa, mas depois teve que correr atrás de fazer 3. Mas, Rafa, Hoje eu concordo que a gente tem que propor o jogo, que a gente joga em casa e acabou. Mas agora, marcar alto o time do Bahia, principalmente se o Borré estiver voltando, que o Borré vai voltar, cara, sei lá, 50, 60, 70% da capacidade que ele tem, até pegar um ritmo de jogo. 70% de tempo que ele jogar, ele tem que jogar as ganhas. Que é mais ou Cadê menos. aqueles caras que estavam jogando no gauchão ali, que é o Carboneiro, essa turma toda. Carboneiro Tudo tá machucado, machucado, tá. Vai, porque esses caras aí hoje Volta o seriam... Vitinho. O Vitinho vai estar tá à voltando disposição. agora. Já dá um gás. Eu acho, o Bahia sempre teve problema quando ele foi acossado no tiro de meta. O goleiro bate o tiro de meta pro zagueiro, que é uma coisa que eu sou totalmente a favor. Eu tenho, ainda mais agora, depois que o campo de futebol aumentou 16 metros, tá? Tu tem que bater o tiro de meta pro zagueiro e sair jogando. Pô, é uma obrigação isso. Tem um baita espaço pra jogar. Então, o Bahia faz isso. Todos os times que fizeram o Bahia se atrapalhar nessa saída, ou transferir a bola, ou dar um passe apertado, o Inter. O Inter no jogo de lá O tem. jogo do Inter lá, ele só verdade. não começou 1-0 pro Inter, porque o Vitinho chutou e o goleiro fez uma baita Eles defesa. não dão Mas o ba- Inter eles não recupera a dão bola. balão, ali. verdade, cara. bem Eles lembrado, nunca é dão verdade. balão. Eles Então, nunca dão balão. Porque tu vai perder o principal que eles têm, né? Que é a Claro. qualidade da bola no pé. Não vai ficar dando chutão pro Caio Alexandre se E dividir. outra, e até tu falou da zaga, O né? Gilberto ali enjoadíssimo É, no jogo cara, contra o Grêmio também, o lateral direito. Perigoso, né? Não, o time deles é que aí o cara fica muito, por quê? Porque o Bahia é um time que flertou muito com Série A, com Série B, com Série C. Agora mudou. E É uma foi e outra voltou. figura, Não, eu sei, mas é que eu digo que pra gente, talvez, quando fala assim, o Bahia, tu não vê o tamanho que o Bahia tá agora, né? Tu Exatamente. fica um pouco naquela de, mas ainda é o Bahia. Não é mais aquele, né? É uma outra realidade, né? Bem diferente do primeiro ano do Grupo City, onde se contratou muito, se contratou até errado. E agora conseguiram acertar. E tem um técnico que é um cara que quando tu dá tempo pra ele trabalhar, ele faz bons trabalhos, né? Eu O que acho foi o também. que o Rogério Ceni fez no Fortaleza, né? Teve que vir o Vojvoda pra conseguir, entre aspas, apagar o que o Rogério Ceni fez. Porque lembra que o Rogério Ceni 2x3 estava ali na boca pra voltar pro Fortaleza.
E agora deram tempo para ele e o trabalho dele tá bem consistente. E ele é um técnico muito bom, apesar de ter tido um ou outro se atrapalhando na carreira. De carreira do vestiário, né? São Paulo, no assim, Cruzeiro. Eu acho ele bom técnico, mas... Ele é campeão brasileiro pelo Flamengo, pouca gente... Cara, eu acho que ele só não pode treinar o São Paulo, porque lá a pressão dele vai ser sempre muito maior. Não, ele pode, daqui a uns anos ele pode. Não, o erro foi esse. O erro foi esse. Eu não lembro quem é que falou isso pra ele. Eu vi uma entrevista que alguém comentou que disse pra ele assim, cara, não arranca no time principal de São Paulo. Tu tava ontem no vestiário com os caras jogando e tu quer mandar nos caras. É muito difícil. Começa na base, começa no time inferior. E eu ainda acho que ele vai treinar o Inter. Ele tem perfil. Eu acho que ele tá na seleção em algum momento. O pai dele já deu entrevista dizendo que sonha em ver ele treinar o Inter. É um cara que eu gostaria de ver no futuro. Às vezes que ele perdeu o vestiário, por exemplo, é quando tinha muito figurão. E aí é foda, porque os caras pensam assim, o Rogério Ceni, treinador. Mas se eu sou o Ceni, na hora eu já jogo as minhas medalhas no chão, assim, eu digo assim, vamos se fuder. Não, mas é que... Vamos me tratar direito. Mas foi no Flamengo, mega campeão, no Cruzeiro, que foi rebaixado. Mas pensa que os figurões do que jogaram com o Rogério não tem mais. Não, mas no Flamengo lá ele foi engolido também. Não, mas pensa que a turma nova já conhece o Rogério técnico. O Rogério pegou no Cruzeiro os caras que jogaram com ele. Mas esse é o meu argumento. Mas se eu sou ele, um dia eu venho com todas as minhas medalhas, solto tudo ali e digo assim, vão a merda, meu, o que vocês estão pensando? Ué? Agora tem uma coisa que eu quero que eu ia falar, Lelê. Sabe, né, é que antes, 2 semanas atrás, a gente nesse mesmo programa, nesse mesmo horário, mais ou menos, a gente tava falando, não, o Inter vai jogar contra o Nacional e é um bom resultado empatar. Porque depois ele decide em casa e tem que ganhar do Bahia. Né? Todo mundo falava isso. Não, vamos lá, vamos empatar e não sei o quê. Não. Agora, o Inter conseguiu. Chegou lá e ganhou o jogo. Ele veio pro Beira-Rio pra empatar. Então, na minha cabeça, na minha matemática, o otimismo tem que ser maior agora. Sim. Porque além de, beleza, ganhar, ótimo, provavelmente fique até em primeiro lugar... Só empatar já tá resolvido. Eu acho que se a gente pegar do ano passado para agora, do trabalho do Roger, digamos assim, eu me lembro assim de derrotas no Beira-Rio. Eu me lembro pro Botafogo, Palmeiras. Esse ano pro Palmeiras. Ano passado o Inter perdeu pra mais alguém no Beira-Rio. Ali no Botafogo. Acho que no final do campeonato uma. Depois que dá aquela desandada ali. Botafogo. No Beira-Rio. Perdeu pro Flamengo, Botafogo e a última pro Fortaleza. Não, mas o Flamengo e o Fortaleza foi fora de casa. Isso. Tô dizendo em casa. Não, acho que só o Botafogo e esse ano o Palmeiras. Tá. Eu acho. Enfim, né? Então, tipo assim, tu perdeu pra 2. Porque ele empatou com o Rosário Central, que era um dos primeiros jogos. Mas era bem no início, né? Foi eliminado. Eu digo assim, depois que o trabalho dele embalou, eu não lembro de derrotas do Inter, como a gente viu, por exemplo, ou pelo menos desclassificações do Inter no Beira-Rio com o Roger. Sabe? Decepções, grandes decepções. Teve, claro, aquela derrota pro Botafogo foi uma grande decepção, foi. Mas, cara, o Botafogo chegou aqui em estado de graça. Mas tá na hora, né? E o Inter jogou muito melhor que o Botafogo. O Inter jogou muito melhor que o Botafogo, só que eles ganharam. Não concorda comigo? Tá na hora do quê? Uma decepção, né? Do Roger? Lógico, claro. Eu acho que não, cara. Eu acho que não. Em derrotas, o Inter tem algumas eliminações no Beira-Rio em Libertadores, por exemplo, ele eliminado pelo Flamengo. Se o Roger gosta de variáveis, tá na hora de dar uma variada, né? Não tem que variar nada. Aliás, isso é uma coisa muito importante, né? Se por acaso perdeu hoje, tem razão, não perdeu mais. Não, né? Se por acaso for desclassificado hoje, deixa os corneta falar e deixa o Roger quieto. Deixa o Roger quieto, sabe? Se for eliminado hoje, acontece, tá tudo certo. É o grupo mais difícil da primeira fase, mas eu acho que vai passar. Mas se por acaso... Claro, vai pra Sul-Americana, né? No próximo bloco a gente vai vir com as escalações. Vamos fazer um mano a mano? Vamos. Porque é bem parelhinho, cara. É bem parelhinho. Só vamos recuperar antes, em 3 minutos aqui ontem. São Paulo venceu o Tajeres, né? Por 2-1, tá classificado. O Libertad saiu perdendo de 2-0 pro Alianza Lima, conseguiu o empate. Eu ganhei dinheiro nesse jogo aí. Eu rateei, eu tava nos ao vivo e não fiquei pagou antecipado. Eu também. Eu lembro que eu falei Alianza Lima, aí o meu odd tava tribô da Alianza Lima, fui no Alianza Lima, abriu 2-0. Os dois, feito. O Botafogo ganhou de 1-0 da Universidade de Chile. O River Plate... Jogando com 1 a menos desde o primeiro tempo, né? O River Plate empatou em casa com o Universitário do Peru. Lembra que eu falei aqui que esse jogo era perigoso pra gente ir, porque o empate classificou os dois. Sim. O Independiente Del Valle virou contra o Barcelona em casa, né? E a gente teve o Estudiantes contra o time do Natan. Fez 2-0 e acabou. 2-0 ao natural. 2-0 acabou o jogo. Cara bobo. Cara bobo, né? Acabou. E na Sul-Americana, né? O Corinthians, né, Rafael Gomes? Cara, o que eu vou te dizer? Os caras têm um pênalti aos 43 do segundo tempo e o Depay ele não errou por pouco. Ele bateu muito alto.
Muito alto. Ah, teve isso? Teve isso. Eu tava vendo o Botafogo. Teve isso. Eu tava vendo o Corinthians, né? Porque eu apostei no Corinthians. Quando eu botei no Corinthians, tava 1x0 já por Huracan. Já era esse jogo aí. Achei que o América de Cali ia estar ganhando. Quando eu vi que o América de Cali tava perdendo o jogo. Não, e tu viu o que aconteceu? O América de Cali tinha 25 chances de gol e o Racing só se defendendo. Aí o goleiro vai dar um balão e ele dá um balão rasante e a bola bate nas costas de um jogador do Racing de Montevidéu e cai no pé do outro e só bota pra dentro. Gol dos caras, 1x0. E aí, tipo, o Corinthians, mesmo sendo derrotado, estava se classificando. Até os 93. Aí no último lance, o América de Cali empata. Um chutaço do cara do travessão, ela volta e o outro faz assim. E o Corinthians, né, cara? Não, eu vendo o jogo, Lelê. Era reserva do Huracan. Não, era misto, não era reserva. Mas eram 8 reservas, Rafael. Não, mas aí depois, pra fazer o gol, ele bota um cara ou dois, aí ficou misto. Que seja. O ano do Corinthians tem uma eliminação na pré-Libertadores e eliminação na fase de grupos da Sul-Americana. E o time que eliminou na pré-Libertadores ficou em último no grupo. E aí, eu olhando o jogo, aí sabe aquele jogo que tu olha assim, não, o Corinthians vai fazer um gol. Apostei no gol do Corinthians, apostei nos escanteios, aí ganhei dinheiro nos escanteios, apostei mais escanteio, ganhei mais dinheiro nos escanteios. Aí deu pênalti aos 43. Ah, não sabia que era 88. Aí, Depay na bola, beleza, vai resolver. O Depay, cara, ele chutou muito alto. Muito alto. E ali o Corinthians morreu. Ali acabou. Tipo assim, depois daquilo ali, porque até aquilo ali o Corinthians tava em cima, abafando o jogo. Eu falei, vai sair o gol. A qualquer momento. Apostei no gol do Corinthians, deu pênalti. Eu falei, vamos. Corinthians, cara, com a arbitragem. Depay errou e acabou. É um pouco mais difícil. Acabou, velho. Assim, teve um pênalti e errou. Mas mesmo assim é um pouco mais difícil. Hoje, além do jogo do Inter, então às 7 horas tem o outro jogo do Grupo, Nacional e Atlético Nacional. 9h30, Palmeiras e Sporting Cristal. O Palmeiras tá pelo 100%, né? Isso, sim. O Flamengo contra o Deportivo Tátira também, 9h30. Que horas é esse jogo? 9h30. Que hora serve o chá, Odivan? Ah, não. 9h40? 10 horas, estamos dormindo já. LDU também às 9h30 contra o Central Córdoba. Bolívar e Cerro Porteño também às 9h30. E aí são os Bolívar lá. Escanteios, primeiro tempo. E o Bolívar precisando, né, eu acho. Sim. É. Deixa eu ver aqui qual é a situação. Como é que tá a situação do grupo aqui? Peraí, rapidamente. O Flamengo, a LDU com ele, cara. Mas o Flamengo, se ganha e a LDU ganha, o Flamengo termina em segundo, né? Não, se o Flamengo ganhar e o Central Córdoba empatar, o Flamengo termina em segundo. Não, o Bolívar tá só no máximo daqui a pouco pegar... Não, parei só um pouquinho. Uma Sula Miranda ali, mas olha lá. O Flamengo ganhou, beleza. O Bolívar tá nada. Como é que é o LDU? O Central Córdoba tem 11, o Flamengo tem 8 e o LDU tem 8. O Central Córdoba é perigosíssimo. Só que o Flamengo tem um gol a mais de saldo do que a LDU. É mesmo? Tem um primo dele que é gaúcho. Tá, mas se o Central Córdoba empatar com o LDU, ele termina como líder. Sim. Lenterrano. Então o LDU teria ganhado o Central Córdoba. O primo dele jogou na Moré. Oi? Alenterrano. Alenterrano, cara. Eu tô fazendo conta da Libertadores aqui, rapaz. Não enche meu saco, rapaz. Eu tô fazendo conta do Flamengo aqui.